Olá, Cyberaholic, tudo bem com você? Eu tenho certeza que você já vem ouvindo falar aí de low code, no code já há algum tempo. E certamente você vai concordar comigo que causava uma certa estranheza quando alguém falava que era possível você programar sem ter um conhecimento de lógica de programação, de linguagem e assim por diante. Ou seja, aplicações pré-prontas que a gente poderia utilizar aí para criar os nossos códigos. Eu tinha as minhas reservas com relação a isso. E eu tinha, agora eu não tenho mais. E isso por causa do chat GPT, que já é uma possibilidade bastante grande de você programar sem que você tenha um fundamento muito forte em programação. Eu fiz os meus testes aqui e, na medida que eu estava testando e pesquisando, eu descobri que você pode integrar o chat GPT com o Visual Studio Code. Então, pensa assim, ó, você está programando, está iniciando, programando e tal, e você usa a inteligência artificial para te ajudar no código. Este é o objetivo dessa live nesse momento. Vou te mostrar inicialmente como você integra o ChatGPT ao Visual Studio, para que você, durante a programação, você possa chamar a inteligência artificial para gerar algumas coisas para você. Depois você tira as suas conclusões e tenta aproveitar o máximo dessa possibilidade. Então, eu vou compartilhar aqui as coisas mais básicas, que é criar aqui uma pasta inicialmente no Visual Studio Code, para que a gente possa começar a brincar aqui com as extensões do ChatGPT. Vamos lá. Bom, então aqui ó, estou iniciando aqui uma nova área do Visual Studio Code e vou criar aqui uma pasta para colocar aí um código inicial. Não vou criar nada tão assim mirabolante, né? Vou pegar aqui uma pasta qualquer, vou colocar aqui teste com GPT e Visual Studio Code. Observe então que eu criei essa pasta, não coloquei nada dentro dela, é uma pasta vazia, né? Mas que ela fica setada para o Visual Studio Code. Dentro dessa pasta, eu confio, né? Você pode clicar aqui, eu confio nessa pasta e no autor dela. Então a pasta agora, ela é reconhecida pelo Visual Studio Code. Nessa pasta, eu vou criar aqui um chatgpt.js, de JavaScript, como se eu fosse iniciar aqui a programação em JavaScript. Ok, é só isso que eu vou fazer até esse momento aqui. O próximo passo é a gente buscar uma extensão que existem algumas aí que eu andei pesquisando, mas sempre tem aquela que você acha que é um pouco mais simples de trabalhar. E dentre as que eu pesquisei, eu achei uma muito interessante que é a Code GPT, de um cara chamado Daniel San. É isso aqui, ó. Essa extensão Code GPT. Eu instalei, desinstalei, eu vou desinstalar aqui, como se eu fosse instalar novamente. Então, eu vou dar um install aqui, ele vai instalar naturalmente na minha máquina. E agora, eu preciso fazer algumas coisas para que essa extensão comece a conversar com o chat GPT. Ele dá algumas instruções aqui muito legais, é um passo a passo bem bacana. Se você for seguindo aqui, eu tenho certeza que você vai chegar também ao mesmo resultado. O mais importante é que, após você instalar essa extensão no seu Visual Studio Code, você faça algumas configurações aqui para ficar dentro do que ele propõe na extensão dele. Bom, mas ainda faltam alguns passos. Vamos para um passo importante, que é o seguinte: você criar uma API dentro da sua área do chat GPT para pegar essa API e colocar dentro do Visual Studio Code, para que ele possa fazer as requisições para a inteligência artificial. Então, vamos lá. Se você for na página do OpenAI, deixa eu compartilhar para você o que eu estou falando aqui. Só trocar a tela aqui da apresentação e você vai entender exatamente o que eu estou falando aqui. Se você for para o site do openai.com, que é diferente daquela página que você entra para conversar com o chat GPT. Essa daqui é a página padrão do fabricante do chat GPT, que é o OpenAI. Então aqui você vai em API e ele automaticamente vem para uma área que vai exigir que você faça login. Se você não fez o login ainda, se você não tem uma conta de login, você tem duas formas de login. Você pode colocar lá o seu e-mail, sua senha e tal, ou você pode continuar fazendo aquela integração com a sua conta no Google. Eu utilizo a conta no Google.
E aqui ele vai fazer essa integração. Agora, estando na minha conta integrada com o ChatGPT, eu tenho aqui a minha conta e tenho aqui a visualização de APIs que eu já tenho. Eu tenho uma API que foi criada lá em 24/12 e uma segunda API 15/1, que é a API que eu criei hoje para teste. Vou criar aqui uma outra API, só para você ver o quanto é simples essa questão aqui de integrar. E é importante que você crie uma nova API, mesmo você tendo outra. Provavelmente vai aparecer uma para você, porque você já está integrando as suas pesquisas com o ChatGPT. Para você evitar que, de repente, ela expire, crie uma nova, copia essa API aqui para a área de transferência, para a memória, dá OK e pronto. Você tem agora uma segunda, provavelmente, né, uma segunda API criada aqui, que é essa última que eu criei. Aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá para o seu Visual Studio Code, porque você tem que informar essa API para o Visual Studio Code. Caso contrário, ele não consegue integrar com o ChatGPT. Então, vou voltar aqui para o Visual Studio Code, e agora, sabendo que eu tenho lá a minha extensão instalada, eu venho aqui nessa engrenagem, e nessa engrenagem aqui você vai em extensões. Estando em extensões, ou se você quiser também, você faz o seguinte, você dá um Ctrl+Shift+P, eu acho mais fácil, Ctrl+Shift+P. Aí você vai pesquisar aqui o código GPT, tudo junto, e aí você vai ter aqui, ó, set API Key. Esse set API Key é exatamente onde você vai colocar a API que você copiou para a memória. Então você dá um Ctrl V aqui e dá um Enter. Observa que ele já salvou a API aqui embaixo. Então significa que eu já tenho uma integração do meu Visual Studio Code com o ChatGPT. Bom, agora eu preciso fazer essas configurações que o fabricante, ou o cara que desenvolveu essa extensão, ele recomenda aqui, que é colocar aqui código GPT API Key OpenAI 500, no caso aqui, o modelo que ele está utilizando é o DaVinci 003, a linguagem que ele está utilizando é o inglês, e tem aqui a temperatura entre 0 e 1, ele está usando 0.3. Essas configurações a gente vai fazer da seguinte forma. Você volta aqui no Manage, aí você vem aqui em Settings, no meu caso, pode ser configurações para você, e aqui você tem as configurações, na verdade, as opções comuns que vão aparecer para ti aqui. Uma delas que vai aparecer para você é justamente o Code GPT, que é a extensão que você acabou de instalar. Observa que é a mesma tela do fornecedor lá, do cara que desenvolveu. Se eu mudar de tela aqui para a extensão dele, ó, eu vou chegar exatamente nessa mesma tela. Então ele fala lá que essa opção aqui tem que estar setando para OpenAI, já está. 500, se eu voltar aqui, ele está falando que é 500. O DaVinci que ele está recomendando o uso de 3, o meu padrão é 3. Se você quiser continuar com 2, funciona, não vejo problema não, tá? Mas eu já estou utilizando o padrão 3, então eu vou deixar. A linguagem que ele está utilizando lá em inglês, você pode utilizar aqui espanhol, inglês, português ou francês. Eu vou utilizar aqui o português. Se eu não me engano, ele é um fabricante espanhol, ou da língua espanhola, mas por isso que está default lá. Eu vou utilizar português, e aqui já está como 3, então eu não preciso mudar. Tem uma coisa que é importante fazer, que é simplesmente você fechar o seu Visual Studio Code e abrir novamente. Não vou fazer isso porque eu já fiz e tenho certeza que ele está funcionando. Agora eu volto aqui para o meu ChatGPT, que é o arquivo que eu criei do ChatGPT para JavaScript. Vou clicar com o botão direito. E quando eu clico com o botão direito, ele já tem aqui, ó, Ask Code GPT. Significa que eu posso perguntar para o GPT alguma coisa relacionada a um código que eu quero iniciar. Então, vou fazer um teste aqui, ó. Observa que ele abriu aqui uma caixa de texto para eu fazer o meu questionamento. Então, imagina que eu quero fazer um Hello World, por exemplo. Crie um código para o Hello World em JavaScript. Ele está criando esse código, olha lá, ele coloca console.log hello world. Perfeito. É claro que agora você vai ter que fazer uma interpretação de se esse console.log ele realmente vai sair direto no seu browser,
ou se você vai ter que ter uma extensão do Node.js, por exemplo, para produzir isso, ou se você tem ali um live server para essa saída, mas a linha, a sintaxe que ele colocou é perfeita. Vou pedir para ele fazer o seguinte, eu vou pedir para ele colocar um Hello World, só que em Python. Crie um código para Hello World em Python. Print Hello World, está perfeito. Bom, mas agora eu quero aprender uma coisa diferente. Eu quero fazer um Hello World em linguagem C. Crie um Hello World na linguagem C. Muito parecido com a linguagem JavaScript ou Java, né? Porque elas são basicamente derivadas da linguagem C. Você tem lá a função principal, printf, hello world, return 0, perfeito, com o instanciamento da biblioteca include stdio.h. Então, olha que interessante, né? Se você está estudando programação e você fizer essa integração da sua IDE, Visual Studio Code, com o ChatGPT, você tem aqui a inteligência artificial te dando a mão e te ajudando nesse teu autodesenvolvimento. Espero que tenha sido interessante esse vídeo e curta aí. Valeu, sucesso!